O Corpo de Bombeiros de São Paulo acaba de editar para consulta pública o tema relacionado à recarga de veículos em prédios, em edificações, né? Então, ocupações de recarga para veículos elétricos. Quem nos acompanha no canal já sabe, nós já passamos várias informações anteriormente a respeito de quais são os critérios que os síndicos, gestores e construtoras devem adotar para proteger adequadamente a edificação. Não podemos deixar essa questão que é extremamente importante no mundo inteiro passar despercebido aqui no Brasil, já que existe um risco tanto para subsolos e para diversas outras áreas das edificações, mesmo não sendo subsolos, esses pontos de recarga é onde tem acontecido o maior número de incêndios. Informação solicitada aqui é maior e aqui é maior. Isso aqui é o que Bom, então nós vamos falar um pouco mais a respeito da legislação. Nós vamos fazer outros vídeos, inclusive nós vamos fazer propostas para o Corpo de Bombeiros de algumas melhorias e alterações. Vamos tratar basicamente do risco para subsolos, especificamente para subsolos. Existem duas alternativas possíveis. Então, lendo o texto aqui, primeira alternativa, estação de recarga em subsolos. Deve ser prevista a proteção para os chuveiros automáticos em todo o pavimento, onde houver vagas que possuam o carregamento elétrico dimensionado para o risco ordinário 2. Risco ordinário 2 com chuveiros de resposta rápida, conforme a Instrução Técnica 23. Como todos sabem, a Instrução Técnica 23 trata de sistemas de chuveiro automático. Então, quem tiver dúvida com relação ao risco ordinário 2, pode dar uma verificada por lá. A gente pode descer a mais detalhes posteriormente. E aqui a resposta rápida do sistema com chuveiros automáticos. Deve também ser previsto sistemas de detecção, por óbvio. Você precisa de ter, dentro da concepção da legislação aqui, é bem clara, você precisa ter a detecção rápida para você poder fazer a tentativa de controle do incêndio ou abandono da área. Basicamente, são os veículos, aqui são os pontos de recarga, o veículo, a área delimitada, ou seja, tem que ter uma delimitação da área do veículo onde ele vai estar estacionado. É uma vaga exclusiva, não vai poder ser alterada, a não ser que você perca todas as demarcações de toda a instalação. Então é uma área demarcada. Você tem que ter um afastamento mínimo entre os veículos, entre as vagas dos veículos também, e o sistema de detecção. Alternativa 2. O que é essa alternativa 2? Cada vaga automotiva que contém a base de carregamento deverá possuir sistema de detecção, não mudou nada, mas aí é cada vaga. Por quê? Porque ele tá instalando um sistema de compartimentação. É um conceito que a gente já falou aqui, nós já citamos nos nossos vídeos. Então, vocês podem ver, é uma vaga de recarga de veículo e tem a parede de compartimentação. Não sei se o termo seria parede de compartimentação, porque compartimentar é segregar de maneira total, né, o risco. E você tem o acesso, né? Não sei se a questão de ter um painel automatizado para descer e conter essas chamas, esse calor, se também deveria ser pensado. Nós estamos estudando isso, nós vamos fazer algumas propostas. Mas as vagas devem ser separadas entre si e entre os demais veículos que não possuam carregamento. Devem ser separadas, portanto, ele não está usando o termo compartimentação. Interpondo uma parede corta-fogo com o tempo requerido de resistência ao fogo de 90 minutos e 5 metros de comprimento, ou seja, ela é o comprimento da vaga do veículo. Esta parede corta-fogo deve ter fechamento junto ao teto do pavimento, isolando individualmente cada estação de carregamento, nicho. Não isola, pelo conceito de isolamento, isso não é compartimentação, então não sei se o termo é correto, isolando individualmente. Separando individualmente, sim, porque a gente tem que estabelecer os termos corretos, porque compartimentação são 3 conceitos, né? Estabilidade, integridade e isolamento térmico. Esse isolando aqui não deve ser o termo utilizado como isolamento térmico.
Mas basicamente é isso. Uma vaga, você vai ter uma parede, uma interposição de parede nas duas laterais dessa vaga, possivelmente garantindo-se também os 5 metros de largura desta vaga, especificamente 5 metros de largura. Não está bem declarado isso, precisa ser melhorado esse texto. A gente vai estudar e fazer propostas de melhoria desse texto. Não está claro se o conceito é de compartimentação, apesar de ter 2 bicos de chuveiro automático. Aqui embaixo fala a respeito disso. São sempre 2 bicos de chuveiro automático para fazer essa proteção. Para fins de controle de incêndio, em cada uma das vagas que possuam o carregamento elétrico, deverá ser instalado o sistema de chuveiro automático, sistema Water Spray ou sistema Water Mist. Você pode ter diversas soluções, não é só o sistema de sprinkler. Instalação de 2 chuveiros sobre as vagas onde houver carregamento. Então, a proteção mínima é com 2 bicos de chuveiros, podendo ser chuveiro automático, podendo ser water spray ou water mist. Vai depender do especialista e da solução e da forma de instalação. Certamente os fatores K, densidade, vazão e tudo mais devem ser estabelecidos e determinados. Não está claro ainda, inclusive, logicamente ele reforça a questão do bico de resposta rápida, precisa ter o início imediato do combate. A demanda do sistema deve ser dimensionada considerando 2 pontos de descarga, o risco a ser adotado deve ser o ordinário 2 e o reservatório deve atender ao tempo de 60 minutos. É 1 hora de combate que está sendo estabelecido, porque o tempo de combate é extremamente importante e certamente, como a instalação ele vai poder ser integrado à rede de hidrante, muitos prédios existentes você já tem uma rede de hidrantes, então fatalmente você vai pegar da rede de hidrantes este acréscimo de proteção para os prédios existentes. Isso vai ser um problema porque a reserva de incêndio dificilmente vai ser alterada. Então isso vai ser um problema bastante grande para essas edificações. Nós vamos estudar, inclusive, um sistema Water Mist que pode ser acrescentado, gasta menos água e pode ser instalado até separado da rede de hidrantes, consumindo menos reserva de incêndio ou não consumindo nenhuma reserva de incêndio, acrescentando-se um sistema automatizado que vai fazer esse combate com menos água e específico só para o combate para esta estação de carregamento. Para os prédios existentes, para os prédios novos, os lançamentos, certamente a reserva de incêndio vai ter que ser pensada aqui. Não tem nenhuma indicação, pelo que eu vi, de drenagem, de acúmulo dessa água, desses resíduos altamente tóxicos. Isso precisa ser trabalhado na legislação. Nós vamos fazer essas propostas via Instituto de Engenharia. Aqui é importante, aqui no caso que a gente comentou, a gente já havia comentado em nossos vídeos, que o sistema de controle de fumaça seria exigido. E aqui ele trata disso. Para as 2 últimas alternativas, ou seja, para subsolo, será exigido o sistema de ventilação mecânica para o subsolo, com 5 trocas de volume de ar do pavimento por hora, conforme exigências da parte 6 e parte 2 das instruções técnicas, da instrução técnica e seus capítulos, parte 6 ou parte 2, de controle da movimentação da fumaça e calor. São as instruções técnicas que constam da legislação do Corpo de Bombeiros. A questão de 5 trocas, eu fico bastante preocupado quando você tem um ambiente que não vai ter as paredes de separação. É muito complicado da gente utilizar esse fator porque as legislações internacionais tratam de 10 trocas de ar para esse tipo de incêndio. Como vai ter um sistema de chuveiros automáticos, a gente precisa estudar para verificar se esse número é um número adequado ou não. Isso a gente vai estudar e vamos propor possivelmente alguma alteração para esse item também. Em resumo, é isso. Para subsolos, existem as questões para estacionamentos abertos, mas nós não vamos tratar aqui. Em resumo, existem 2 situações. Uma em que você constrói uma parede, duas paredes, né? Nas 2 laterais, com 5 metros de comprimento, com 90 minutos, está aqui, né? 90 minutos, tempo requerido de resistência ao fogo de 90 minutos. Você constrói essa parede e vai ter 2 bicos de chuveiro automático, o water spray ou o water mist para fazer o combate por 1 hora. A mesma coisa aqui nós vamos verificar no sistema
em que você não tem as paredes e você vai ter que fazer a proteção para toda a área. E aí a distribuição dos bicos de sprinkler, o water spray e o water mist vão ter que atender, logicamente, que a legislação pertinente, a instrução técnica do Corpo de Bombeiros, a instrução técnica 23, com o risco ordinário 2, ou a NFPA 13 e todas as suas exigências específicas. Não esquecendo que o sistema de detecção deverá ser acrescentado, tem que se fazer um estudo adequado para verificar se é um sistema de detecção de fumaça, um sistema de detecção de temperatura, ou um misto dessas duas soluções, ou diversas outras soluções que podem ser possíveis a depender da dificuldade, do tipo de telhado, das interferências. Então, isso é bastante importante, este conceito. Lembrando que o sistema de controle de fumaça, você precisa de ter a garantia de entrada de ar limpo para se fazer a extração da fumaça. Não existe em nenhum lugar do mundo somente extração da fumaça. É necessário você ter a garantia de entrada de ar limpo no ambiente. Não existe extração de fumaça. Muitas vezes o pessoal nos procura, eu quero fazer extração de fumaça. Bom, você vai fazer controle da movimentação da fumaça e calor, correto? Então essas são as duas propostas que o Corpo de Bombeiros está pedindo, comentários e diversas outras soluções que possam existir nas legislações, e nós, do Instituto de Engenharia, nosso banco de especialistas vai propor estas soluções. Vamos estudar mais a fundo essa legislação que precisa ser melhorada sim, e nós vamos fazer propostas para a evolução da segurança contra incêndio para essas áreas de riscos, para essa nova tecnologia que é desafiadora. Então, resumindo, para subsolos nós temos duas propostas. A primeira proposta é detecção, sprinkler em toda a área, detecção e sprinkler em toda a área, e sistema de controle de fumaça. São as três medidas básicas para as estações de recarga de veículos. A segunda proposta é a interposição de paredes, né, que serão, a gente pode chamar de barreiras físicas ou divisórias físicas, com o tempo requerido de resistência ao fogo de 90 minutos. Dentro desse espaço onde vai ficar o veículo, 2 bicos de sprinklers, sistema de detecção e sistema de controle de fumaça para toda a área. Existem alguns parâmetros que precisam ser rediscutidos. Lembrando que o bico de sprinkler o risco é ordinário grupo 2 e certamente os critérios de densidade, de vazão, fatores K e tudo mais para o dimensionamento devem estar de acordo com a instrução técnica do Corpo de Bombeiros ou norma brasileira ou a NFPA, dependendo de como você vai tratar o projeto. Em resumo, nada diferente daquilo que a gente já havia falado e já começou na mídia o mimimi de pessoas que não têm a menor capacitação técnica tentando tratar o assunto como se fosse simplesmente uma nova tecnologia e que não tem problema. Tem problema sim, tem problema no mundo inteiro e espero que a mídia trate com responsabilidade devida, não só responsabilidade, né, mas na realidade respeito para com os profissionais especialistas na área de proteção contra incêndio que trabalham nessa área com muita dificuldade, com muito esforço e que respeitem esses profissionais, inclusive os próprios profissionais do Instituto de Engenharia que estão aqui à disposição e o nosso banco de especialistas também da Universidade do Fogo, que vamos sentar e vamos apresentar os devidos ajustes e as devidas medidas adicionais de proteção para e passo às legislações e regramentos e boas práticas do mercado internacional, sim. As autoridades de bombeiros do mundo inteiro têm boas práticas e têm legislação e têm exigências. E nós não vamos deixar ficar abaixo dessas exigências que são a métrica no mundo inteiro, porque os testes laboratoriais são feitos lá fora e as conclusões, a gente está buscando estas mesmas conclusões, esses mesmos testes, nós estamos traduzindo e nós estamos para e passo ao que está acontecendo lá fora, nós vamos implementar aqui sim, no Brasil. E vamos apoiar essa legislação do Corpo de Bombeiros via
o nosso banco de especialista, a Universidade do Fogo e também no Instituto de Engenharia, com certeza.